Fala pessoal, muito bom dia, mais uma vez aqui para compartilhar conhecimento com vocês. Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre pós-fixado e pré-fixado, qual que é a diferença entre eles e por que isso é importante nós sabermos, tá bom? Pessoal, vamos lá, primeiro ponto aqui que eu tenho é por que é importante, o que isso impacta na minha vida, na sua vida, saber o que é um pós-fixado, uma taxa pós-fixada, uma taxa pré-fixada. Primeiro, é importante se nós formos começar a investir. Então a gente sabe como que vai ser o nosso modelo de remuneração, como que o investimento vai nos pagar. E por segundo, se a gente for pegar algum empréstimo, se a gente for fazer um crédito, se a gente for financiar uma casa, um terreno, normalmente lá tem um modelo de taxas que existem. Então tem uma taxa e a gente vai saber se ela é pós-fixada, se ela é pré-fixada, se ela tem um índice, algo que ela vai correr, vamos dizer assim, como referência para aquela taxa. E isso muda bastante nós já sabermos, e também se a gente tem conhecimento a gente pode até negociar ou conhecer algo melhor dentro do mercado e trazer como uma opção tanto para os investimentos quanto nessa questão do crédito, financiamento, empréstimo, etc. Tá bom? Então vamos lá, pessoal, qual que é a diferença entre eles? Pós-fixado, pessoal, pós-fixado ele está sempre atrelado a algo. Então, por exemplo, hoje nós temos a taxa Selic. Se a gente tiver um investimento que é pós-fixado na Selic, para onde a Selic for, esse investimento vai dar sequência. Então, se a Selic for para 20%, esse rendimento ele vai ter normalmente uma taxa que está indexada a esse índice, né? Mas, por exemplo, se for 100% da taxa Selic, se a taxa Selic for para 20%, esse título vai pagar 20%. Se a taxa Selic for para 5%, ele vai descer para 5%. E assim ele vai seguindo. Esse rendimento ele é pós-fixado, então, ou ele pode ser pós-fixado na inflação. Então, se a inflação for alta, ele vai seguir a inflação. Se a inflação descer, ele vai descer também, tá? Qual que é a diferença entre o pré-fixado? O pré-fixado, ele já é algo acordado no início. Então, normalmente, quando a gente fala de pré-fixado, ele tem uma taxa já estipulada no começo. Por exemplo, esse seu investimento vai pagar 10% ao ano, já está pré-fixado, já está estabelecido o que ele vai pagar para você. Ou esse seu empréstimo vai custar para você 15% ao ano e não vai mudar, ele é pré-fixado. Então, se ele já é pré-fixado, ele está pré-fixado em uma taxa e essa taxa ela não vai mudar. Então, se você tem um investimento ou se você tem um empréstimo, você consegue calcular aquilo que você terá de rentabilidade ou você terá de juros para pagar para a instituição financeira. Isso é muito importante. E tem um outro modelo que o pessoal chama bastante de modelo híbrido, que tem alguns investimentos que eles são, uma parte do investimento ela é pós-fixada e uma outra parte ela é pré-fixada. Pedro, como é que funciona isso? Basicamente, desculpa, ele pode ser uma taxa, eu vou dar um exemplo, vou somar ao exemplo que eu dei antes. Então, você tem 100% da taxa Selic mais 10%. Então, o que é que vai acontecer? Uma parte do seu investimento ou da taxa de juros que você tem, ela vai estar 100% ligada à taxa Selic, então ela vai ser pós-fixada, porém ela vai ter um mais aqui e vai somar mais 10%. Então, ele vai juntar esse pós-fixado mais uma taxa pré-fixada e aí a gente vai ter um modelo, vamos dizer assim, híbrido, né? Ele não é nem só pós-fixado e nem só pré-fixado, ele tem uma junção dos dois. Isso também costuma ter em empréstimos, costuma ter em financiamentos, em créditos, né? Por quê? Normalmente você vai pagar, você vai ter um juros de inflação, então vai ser pós-fixado, porque se a inflação subir e descer, vai acompanhar, vai ser inflação mais 5%. Então, a inflação ela vai poder mudar, ela vai ser pós-fixada, mas os 5% não vai mudar, vai ser pré-fixado. Então, se a inflação num ano cair 10% e você tem inflação mais 5%, vai ficar 15%. Então, ou se a inflação ficar 3%, se você tem 3 mais 5, vai ser 8%. Então, a gente tem uma taxa pós-fixada e uma taxa pré-fixada, como se fosse híbrido aqui esse modelo, tá bom? Pessoal, desse vídeo de hoje eu creio que seria isso, seria mais para explicar essa diferença. Isso é importante para nós que vamos investir, como também é importante se a gente for pegar um crédito, alguma coisa assim, a gente saber o que a gente está fazendo, a gente fazer a conta, conhecer aquilo que pode acontecer com o empréstimo, o que a gente vai pagar de juros em cima disso, tá bom?
Acho que seria isso e valeu, até mais!